Saudações a todos, sou Marcos, Arino Babalô e Calgondá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? Um blog escrito www.urumilá-fa.com.br, tá? Nesse vídeo aqui vou trazer um assunto muito importante, gente, muito importante, que é a relação de indivíduo-orixá. Esse assunto é muito importante. Ele é básico para o entendimento de um monte de coisa. Esse vídeo me deu muito trabalho para fazer. Foi assim, eu refiz ele acho que umas 11 vezes, tá certo? Para poder estar bom. E mesmo assim, acho que se eu fizesse mais umas 2 vezes, gravasse umas 2 vezes, ficaria melhor. Então, gente, entenda assim, essa versão que vocês vão ver, se ficarem para assistir, foi a melhor que deu para produzir até o momento, né? Não que pudesse ser até melhor do que essa, mas eu tentei fazer o melhor conteúdo possível, tá certo? Então, quem quiser assistir, quem quiser ver, siga, se não, tem outros vídeos no canal. Bom, então vamos lá, né? Vamos tratar desse tema aí, né? Que eu estou há algum tempo para fazer esse tema. Vamos lá, vamos começar. Vai ser um tema um pouco longo, vai ser um vídeo longo, né? Então, começando, né? Vamos lá, vou explicar para vocês. Existe uma ampla confusão no entendimento de uma coisa que deveria ser simples e conhecida por todo mundo, que é essa relação pessoa-orixá. Tá? O desentendimento dessa relação traz bastante problema prático. Eu não estou tratando aqui de uma questão teórica, tá? Para as pessoas. E eu quero aqui neste vídeo colaborar com todo mundo que está vendo o vídeo, explicando essa relação básica. E isso, né, essa explicação vai ajudar as pessoas a entenderem a teologia e com isso saberem o que é certo e o que é errado. As pessoas vão, baseado nessa informação que eu vou dar, conseguirem fazer suas análises e avaliar o que é certo e o que é errado no que elas ouvem por aí, né, que passam para elas vão ter essa própria capacidade, tá certo? E dentro disso, a primeira informação importante para todos é o seguinte: cada pessoa deve se preocupar apenas com 2 divindades, só 2 divindades. Existem, de fato, várias divindades, ou melhor, muitas divindades, né? Mas cada pessoa tem na sua vida apenas que se preocupar com seu anjo da guarda, ou ori, e seu orixá, né? Apesar dessa quantidade toda. A nossa relação com essas 2 divindades tem origem no nosso nascimento. No nosso nascimento. Quando nascemos, já entramos no mundo com o nosso anjo da guarda, que é o nosso ori, e que é a nossa divindade pessoal, e o nosso único orixá designados, sendo que o anjo da guarda é unicamente pessoal, tá? Só está relacionado com a gente. E o nosso orixá tem também um contexto coletivo. Atenção! Não é parte desta religião a regra de que temos um orixá pai e um orixá mãe. Este modelo não existe nessa teologia, nessa religião. Cada um de nós tem apenas um orixá de nascimento. Existe, de fato, um importante orixá auxiliar ou complementar que pode, inclusive, ter o mesmo gênio do orixá principal de nascimento. Além desses 2 orixás, nós podemos também desenvolver uma relação com outros, tá? Seja por família, odor de nascimento, enredo ou mesmo simpatia, tá? Mas, apesar desse conjunto de orixá que podem fazer parte da nossa vida, não existe, né? Já deixei claro isso, não existe nenhuma relação de pai e mãe espiritual com esse conjunto todo aí de orixás que você pode se relacionar. Sendo que esse conjunto pode ser pequeno, assim, varia por pessoa, tá? Eu vou falar mais à frente. Essa invenção de uma relação pai e mãe, na minha opinião, é coisa da Umbanda, que não é uma religião de orixá, e não é uma religião afro-brasileira, e não está ligada à teologia de fato. Eles não têm nenhum motivo para entender isso que eu estou explicando aqui, e eles podem inventar na religião deles aquilo que eles quiserem, tá certo? Ninguém os impede de fazer isso. Essa invenção equivocada de pai e mãe espiritual também, gente, ocorre na santeria cubana. Isso é um fato, tá? Mas isso é um engano deles, cubanos. E sobre eles, sobre essa coisa toda, eu vou falar outro dia, tá? Olha só. Mas apesar de eu ter citado aquele monte de orixá, que as pessoas podem ter esse conjunto de orixá, além do orixá de nascimento, essa relação com vários orixás só importa
e só é do conhecimento das pessoas que fazem parte da religião de orixá, ou seja, pessoas que pertencem e frequentam uma casa. Somente esse grupo que tem essa preocupação e esse conhecimento. Se você é apenas consulente ou simpatizante da religião, ou seja, se é uma pessoa que tem fé em orixá, mas não participa de uma casa de candomblé, ninguém mesmo tem que encher sua cabeça com coisas como qualidade orixá, orixá juntó, enredo e outras relações. Isso não te pertence, isso não faz parte da sua vida. Se alguém está trazendo isso para a sua vida, essa informação, essa preocupação, ou algum tipo de rito associado a isso, ou uma coisa mais leve, que alguns ritos associados, e posso dizer que isso é a coisa mais leve que eu posso falar aqui, né? Essa pessoa está equivocada, tá? É apenas isso. Essas ligações que eu estou citando não são achismo meu. Gente, olha só, acredite, eu não estou sendo criativo. Tudo isso que eu estou falando é profundamente teológico, está em acordo com a teologia de Fá, que diz que nós, antes de nascermos, nos preparamos para uma nova vida, nós planejamos essa vida e estabelecemos objetivos para ela. A gente não vive ao acaso, tipo, deixa a vida me levar. Não é esse modelo, tá? Mas, vou voltar ao caso do nascimento, né? Eu não quero me cair nesse galho aqui agora, não. O nosso orixá, assim como o nosso Odu de nascimento, olha só essa explicação, gente, são resultados de escolhas que fazemos antes de nascermos, tá? Existe uma preparação para o nascimento que nos conduz a nascer ligados a um orixá. Isso não é por acaso, não é uma coisa assim, por a coincidência foi esse. Não é assim que funciona, tá? Essa ligação com o orixá é uma designação direta de Deus, de Olodumare, para nos suportar em nossa vida, em nosso destino. E isso é feito como vamos a Deus pedir nossa nova vida e nosso novo destino, né? Chamo atenção para o sentido da palavra destino aqui, que eu estou falando. O sentido é que ela está ligada ao caminho que nós escolhemos, aos nossos objetivos, e não é uma previsão de futuro, tá? Atenção com isso, isso é uma coisa importante. Existe, de fato, uma explicação bem mais extensa e completa sobre esse tema de preparação para nascer. E eu não vou fazer isso agora, devido ao tempo que isso tomaria aqui, tá certo? Essa preparação de nascimento é composta de uma série de eventos encadeados e complexos, e eu vou resumir elas dizendo que a ligação com o orixá é definida por Deus em função dos objetivos que você define para a sua vida. O orixá é um instrumento divino e teológico no ciclo da vida. Ele é um instrumento para viabilizar o que nós planejamos previamente e é uma participação de Deus nas nossas escolhas. É através do orixá que Deus participa da nossa vida. Presta atenção nessa afirmação que eu acabei de fazer. Eu vou voltar nela. Não existe acaso. Não existe escolha por devoção. Tudo é premeditado. Somos o indivíduo que nós escolhemos ser nessa vida. Nós somos o personagem que nós escolhemos viver. E isto foi feito com bastante preparação e foi tratado com Deus antes de a gente nascer. Agora, mais uma vez, vou pedir mais um pouco de atenção. Como eu já disse em outro vídeo, nessa religião nós não nos relacionamos diretamente com Deus. Isso aqui eu acho que já deve estar no conhecimento de todo mundo, né? Todo mundo sabe, eu deveria saber disso, a religião não nos direciona a cultuar, rezar ou pedir nada direto para o Olodumare, o Deus Supremo. Inclusive, muita gente critica essa religião por conta disso, dizendo que Deus é distante e ausente, e a gente fica só com os deusezinhos aí pequenos. Lembra do vídeo que eu falei sobre deuses aí, né? Essas pessoas não têm noção do quanto elas estão enganadas, sejam elas da religião ou de fora. Estou botando todo mundo no mesmo saco aqui. Vamos recordar um pouco. Olha só, rapidinho. Essa religião estabelece que o Olodumare colocou os orixás para esse papel de ligação com ele. Eu já expliquei várias vezes em vídeos, aqui, né, em outros vídeos, que os orixás são uma manifestação teândrica de Deus.
E teândrico significa uma manifestação humanizada. A questão do teândrico, da humanização de Deus, já foi meu tema. Por favor, procure aí e vejam vídeos anteriores. Adicionando a essa explicação, que eu já passei, né, que já estou falando agora e recolocando agora, eu estou dizendo para vocês que nós nascemos também ligados a um orixá. E esta não é uma ligação de afeição, é uma ligação direta mesmo. É como se fosse parte do próprio orixá. Ou se o orixá fizesse parte de nós. Existe uma ligação orgânica, tá certo? Não é espiritual, assim. Nós estamos muito ligados com esse orixá de nascimento. Assim, é falso afirmar que Deus seja distante. É o contrário. Se os orixás são Deus e nós temos o orixá dentro de nós, então nós somos ligados diretamente a Deus. E Deus está presente diretamente e proximamente à nossa vida. Essa afirmação de um Deus distante é resultado de um entendimento incompleto da real teologia que está envolvido nessa relação da gente com Deus e com os orixás. Na verdade, a verdade que é como se cada um de nós fosse um mini Jesus, tá? Os orixás são o próprio Deus presente em nossa vida. Onde está este modelo teológico dos deuses distantes? Não está, tá? Deus está presente diretamente na nossa vida através do orixá e mais ainda, através da nossa ligação pessoal e física com o nosso orixá. Não existe Deus distante. Nessa nossa relação com o orixá tem mais um aspecto a explorar, que é a questão do arquétipo comportamental. Todo mundo conhece isso, né? Cada orixá também representa um arquétipo humano, sendo que arquétipo designa um contexto comportamental. E este arquétipo mostra a ligação da pessoa a um determinado orixá. Todo mundo sabe a questão de arquétipo, comportamento. Aquela pessoa parece de olhar, o comportamento é igual. Lembra? A gente associa as pessoas com o orixá através dessa questão comportamental. As pessoas ficam achando que o orixá, tem gente que não acha isso, que o orixá é elemento da natureza e é uma força natural. Mas, para poderem falar isso, as pessoas têm que esquecer ou têm que jogar completamente fora toda a ligação do orixá com a nossa própria humanidade, porque não é possível juntar as duas coisas. Não tem como você chegar, botar na mesma divindade a ligação, ser uma ligação lúdica, uma ligação com a natureza, deísta, né? E esta que eu acabei de explicar, dessa relação direta à humanidade para pertencer a gente. Não tem como juntar essas duas coisas, tá? O orixá está de fato ligado ao comportamento humano. Não é uma coisa que só eu estou falando, todo mundo sabe disso. É ligado ao temperamento humano. Este é o principal elemento que nos faz diferenciar um do outro, né? Os orixás se diferenciam assim. E também nos identificar com eles. Gente, isso é assim, não precisa ser gênio para perceber essa coisa e saber que eu estou falando o que é verdade, tá certo? É falso o entendimento de que a pessoa é influenciada pelo arquétipo do orixá. É o inverso, tá? O orixá é associado àquela pessoa devido àquela pessoa ter aquele arquétipo. Não é o rabo que balança o cachorro, e sim o cachorro que balança o rabo. Para entender um pouco mais essa afirmação que eu fiz agora, eu teria que voltar, naquele ponto da preparação do nascimento. Isso vai ficar para uma outra oportunidade, tá? Através do orixá, Deus se comunica com a humanidade, com as pessoas. Os orixás são divindades, são Deus. E também representam as pessoas. Os orixás são as duas coisas. A nossa natureza humana, representa a nossa natureza humana através dos nossos arquétipos comportamentais. Por isso é que eles são vários, Essa é uma das razões que eles são vários. Através de suas histórias, essas histórias humanas que eles têm, nós não refletimos nela e também neles. E através do comportamento manifesto por ele nas histórias e do destino das histórias, ou seja, a moral da história, devemos entender como nos comportar, quais os comportamentos bons e quais os comportamentos ruins, e como receber as bênçãos de Deus. Isso aqui é bem conhecido. As histórias associadas com a humanidade do orixá são um elemento poderoso de Deus
para nos transmitir a sua mensagem. Assim, o orixá é o vetor teológico mais importante desta religião. Ele está no centro de tudo, porque o orixá é Deus. E por isso que esta religião é a religião de orixá. Tá? O orixá também é ação. É o orixá que age em nossa vida. É ele que tem um axé, o poder de Deus para movimentar o supernatural a nosso favor, em nosso suporte. O orixá é o poder de Deus dividido em várias partes. Porque se ele fosse reunido em uma divindade só, seria o próprio Deus. Quando necessitamos da ajuda de Deus, será o orixá ele que vai intervir a nosso favor. Mas a quem recorremos quando precisamos de Deus? Temos que recorrer a todos os orixás? Como eu já disse antes, não temos. Toda essa superestrutura de divindades pessoais, os orixás, são para cuidar de toda a humanidade, a coletividade, mas de uma forma individual. O sentido é um por todos e todos por um. Muito bem, até esse ponto eu já expliquei a presença de Deus através dos orixás e sua ligação com a gente, ok? Até esse ponto a explicação cobre isso. Aí segue assim, a nossa primeira preocupação é o qual? Como você deve proceder na sua vida com relação a Deus, tá certo? Não é isso? Então, como é que vai? Cada pessoa tem, em primeiro lugar, que se preocupar com ela mesma, com o seu comportamento e os problemas que causa. Essa é a nossa primeira obrigação com Deus. Sermos pessoas boas, trazermos beleza ao mundo, trazermos a natureza humana, que prevalece sobre a natureza selvagem. Isso que eu falei agora, é o conceito chamado Abudá Enyan e Abudá Erankor. Eu acho que eu já comentei isso em outros vídeos. Em segundo lugar, as pessoas devem se preocupar com seu anjo da guarda, o Enikeji, ou Ori, ok? É o anjo da guarda que cuida da gente e que busca os orixás para interferirem a nosso favor. Ori é a divindade mais importante. Dessa forma, somente em terceiro lugar é que você deve se preocupar com o seu próprio orixá. E isso se você souber qual é. Mas, acima de tudo, nada poderá ocorrer com a gente, mesmo através do orixá, se o nosso ori não permitir. Dito isso, né, agora surge o... Perdão, só um momento. Então, dito isso, nesse momento surge a oportunidade, finalmente, de eu explicar o papel do oráculo de Fá no contexto teológico. Olha só, né, como é que é... Para você entender, você tem que... Ele está no meio dessa coisa toda, não pode explicar ele sozinho, tá? Onde ele entra, vamos lá. Deus, por orientar o acesso aos orixás na busca de ajuda para os nossos problemas, estabeleceu a existência do oráculo através de um Irumolé, uma divindade que não é orixá, e essa divindade é Orumilá, ok? Nessa religião, o oráculo é fundamental, porque ele é a porta de entrada para o acesso a Deus. Ele é mais importante que as próprias orações. Por quê? Porque ele estabelece uma relação direta com Deus. O sentido é, no momento do oráculo de Fá, você está ali tratando com Deus, tá? É isso. O entendimento do oráculo inicia com uma razão fundamental e que sem essa explicação ficaria tudo sem sentido. Por que Deus interferiria em nossa vida? Tá certo? Se a gente não puder responder isso, a gente não vai entender o sentido do próprio oráculo, ok? Vamos lá, respondendo, por que Deus interferiria em nossa vida? Porque existe uma aliança entre Ele e nós, estabelecida antes de nascermos. Vê como é que é importante aquela explicação que eu ainda vou dar, né? Deus aprova o nosso renascimento e o destino que escolhemos e se compromete a nos suportar em nossa vida e em nossos objetivos. Deus, principalmente, quer que sejamos felizes. O oráculo de religioso de Fá só existe devido a essa razão, devido a essa aliança que Deus faz com a gente. Por quê, né? Porque é através do oráculo, é através da consulta ao oráculo religioso que nós formalizamos o pedido de ajuda a Deus. E com isso obtemos a intervenção dos orixás a nosso favor, que entretanto dependerá de motivo de merecimento. Olha só, o oráculo não tem como finalidade prever o futuro. Também já falei isso aqui. O oráculo olha o passado e principalmente olha o presente. É você aí,
que constrói o seu futuro. O oráculo é um instrumento de informação e pedido de ajuda, tá? Então, nesse sentido é que ele se encaixa na teologia, entendeu? Porque você tem que entender o início, o sentido da sua relação com o orixá para você poder encaixar o oráculo na religião. Assim, essas explicações são encadeadas, são complexas de fato, tá certo? Mas vamos lá, olha só, presta atenção no seguinte: não existe favor comprado, não se compra ajuda de orixá com dinheiro e nem com oferendas. Ninguém aqui na vida tem o poder de intervir a favor da vida de ninguém. A intervenção só ocorre através de orixá e ninguém tem o poder de ordenar nenhum orixá a fazer qualquer coisa que não seja devido ou merecido. O orixá não está à venda. Sendo o orixá uma manifestação teântica de Deus, é fácil entender que Deus não está à venda. Tá vendo? Olha só. As bases explicam tudo. O orixá é Deus, manifestação teântrica. Se ele é isso, você não pode comprar Deus com espelhinho, gente. É isso, tá? Tudo o que você receber de Deus será, de fato, através do orixá. Lembra? Ele está se manifestando aqui. E tudo que receber do orixá será baseado em merecimento. Não existe graça comprada ou vendida. Depois de tudo isso, agora vamos para a última parte dessa explicação, tá certo? Essa última parte, gente, tá acabando. Depois de tudo isso que eu já expliquei, e isso não é invenção minha, isso aqui é apenas a teologia básica da religião, fica fácil dizer que é incabível o procedimento de ter que se iniciar em um orixá para ter os problemas resolvidos. Gente, vamos encadeando. Isso tudo está sendo encadeado para chegar, tá, nesse último ponto aqui, né? As razões são bem simples. Primeiro, como eu afirmo, ao ir ao oráculo, qualquer orixá poderá se levantar para ajudar você, baseado na sua necessidade e no seu merecimento e no seu problema, tá? Você não precisa estar iniciado a um orixá para receber a ajuda de orixá. Você só precisa viver e ir procurar um oráculo, tá? Como eu já disse no início dessa conversa, toda essa relação começa com o nosso nascimento, né? Lembra? Olha como é que os fatos são importantes, né? Nós nascemos com o nosso anjo da guarda, nosso ari, com o nosso orixá já designado para nós. Mas isso veio de nascimento, lembra? Eu falei isso, vem do nascimento. Não só designado, né? Nós estamos ligados a esse orixá, tá? A essas duas divindades. Nós nascemos com a essência de um único orixá dentro de nós. Todos nós já estamos de nascença ligados ao nosso orixá. Você não precisa ser iniciado ao seu orixá porque você já tem o orixá dentro de você. A feitura de orixá no candomblé é uma liturgia que manifesta a ligação pessoa-orixá, com a finalidade de fazer aquela pessoa um sacerdote, um elegum, como a gente chama, que é um meio de transporte do orixá para ele se manifestar no mundo real e ajudar outras pessoas. O elegum não é uma pessoa iniciada para ajudar a si mesmo. A feitura de orixá não vai colocar aquele orixá em você, ou vai ligar você àquele orixá, porque você já é ligado àquele orixá. Não é necessário que cada pessoa, para participar dessa religião, saiba o seu próprio orixá. E nem tenha que se ligar a um orixá, porque eu já falei, todo mundo já nasce com um orixá. Quer você acredite nele ou não, você já nasce com ele, tá certo? Então, como eu falei, você não precisa, só lembrando, você não precisa saber o orixá. Essa determinação, né, do orixá não é um requerimento nessa religião. E eu digo mais, isto é uma informação privada e pessoal que não deve ser divulgada, ou não deveria ser divulgada, tá? Mas cada um faz o que quer. Assim, durante toda a nossa vida, nós já estamos sendo protegidos pelo nosso anjo da guarda e pelo nosso orixá. Você não precisa ser iniciado em algo que já possui, já falei isso. Esta é a razão de muitas pessoas manifestarem orixá, quando se aproximam de uma casa, sem terem sido feitas para o próprio orixá. Por quê? A feitura é uma liturgia complementar, que faz manifestar a relação, mas ela não cria essa relação, entendeu? Então, essa explicação justifica
o caso que ocorre muito, todo mundo fala dele, de pessoas que manifestam orixá sem nunca ter iniciado, sem nunca ter sido feitas. Ah, não pode, não pode. Não, não pode sim, pode. Aquela pessoa nasceu com aquilo, gente, tá? Quando você precisa de ajuda, você vai ao oráculo. E ir ao oráculo e ser ajudado por Deus, não existe necessidade de ser iniciado em nada, tá certo? Iniciado em nada. Dito isso, eu tenho um alerta. As pessoas que vendem a necessidade de iniciações para resolver problemas dizem que é necessário fazer isso para trazer aquela energia para a sua vida, né? Essa é a explicação. Mas, depois de tudo que eu disse aqui, fica fácil dizer o seguinte: isso não tem sentido. Isto é uma bobagem infinita. Olha só, eu não acredito mesmo nessas iniciações a vários orixás que são vendidas por aí, tá certo? Eu acho mesmo que elas são placebos. Mas, se elas causam algum efeito, e podem causar até, né? Apesar de eu achar que é placebo, elas podem ter uma base lá daquela pessoa e podem causar algum efeito. O que eu posso dizer também é o seguinte, que se causar efeito, esse efeito será certamente de prejuízo a você, caso você seja iniciado a algum orixá que não seja o seu próprio. Isso é bem fácil de entender, né? A chance dessas iniciações ou assentamentos te trazerem problemas é muito grande. Existe uma pequena chance deles serem úteis para algo, além de dar dinheiro para a pessoa que você paga para fazer aquilo para você. Falando nos mesmos termos que as pessoas usam, se você nasce ligado a um orixá, você tem um tipo de energia na sua vida. Trazer outra energia pode gerar um conflito. Você pode estar trazendo uma energia que não seja compatível com a sua própria que você nasceu, ou um orixá que não tenha relação com o seu destino. Isso, se essa bobagem toda funcionar. Então, se iniciar, se você não é da religião, pertence a uma casa, você não está ali dentro, você está fazendo consulta e você resolve, não, a pessoa diz que você tem que se iniciar para resolver alguma coisa, cara, você está correndo muito risco. Essa presunção de que você pode empilhar energia através de iniciações, ou que se iniciar vai te trazer ajuda ou benefício, é uma ideia errada, gente. Não está baseada na teologia dessa religião. Não tem relação entre os orixás e as pessoas. Isso é só comércio, tá? Cada pessoa tem o seu próprio orixá para recorrer. Ele está ali, você está ligado a ele. Tem seu ori, tem seu anjo da guarda que está acima de qualquer orixá na sua vida. E por mais importante que seja o orixá na sua vida, é seu ori que vai te ajudar, tá certo? Você tem ainda o oráculo para recorrer. E o oráculo não tem distinção. O oráculo vai trazer para ajudar todos os orixás que forem devidos, que forem merecidos, que forem adequados. Então você tem que acreditar. Se você não tiver essa fé em Deus, nessa fé no oráculo, nessa fé em Orumilá, nessa fé nessa produção orixá, não adianta nada. Nesse modelo que eu expliquei, que é o modelo do culto de orixá no candomblé, e o modelo que está na teologia de Fá, tá? Não existe espaço para uma pessoa ser iniciada em qualquer orixá que não seja o próprio orixá dela. Tá? Além disso, conforme eu expliquei, a iniciação no candomblé é para transformar você em elegum, em médium, né, como alguns chamam, em sacerdote, e não para trazer o próprio orixá para você. Não teria muito sentido, né? Gente, olha só, o candomblé não vende, ou pelo menos não vendia, nem iniciações e nem assentamentos. Isso nunca foi uma prática do candomblé. As Yalorixás e Babalorixás não são loucos de fazer isso, porque, como eu já expliquei, teologicamente não tem sentido. Só tem sentido se for para ferrar uma pessoa. Olha só, é claro que pode aparecer aqui, ou na sua vida... Opa, perdão, peraí. Eu chutei a câmera aqui, né? Então vamos continuar. É claro que pode aparecer aqui, ou na sua vida, pessoas dizendo que tudo que eu disse até agora é errado e que esses outros, é que sabem o que é certo, tá certo? Podem fazer isso da mesma forma como eu estou aqui passando esta versão que eu estou para vocês. A decisão de acreditar é sua. Você pesa e decide como que você quer acreditar. O que eu posso dizer para te ajudar nisso, nessa decisão, é que eu estou falando o que o bom candomblé diz. No candomblé, nós lidamos com a teoria e a prática do culto de orixá há mais de 150 anos.
Se você acha que esse tempo é pouco, espere o próximo vídeo onde eu vou falar sobre essa questão de tempo, tá? O candomblé, ele é extremamente cuidadoso em tratar tudo que diz respeito à individualidade, ori e orixá. Ele sabe fazer isso. Nessa minha fala, além de trazer a posição do candomblé, o nosso culto de orixá, eu também estou trazendo a teologia de Fá. Eu já afirmei isso para vocês, a qual eu estudo com as melhores fontes disponíveis. Além de ter idade, né? Além de eu ter idade e experiência para isso, tá certo? Eu não sou nenhum garoto imberbe e tenho tempo de candomblé e de Ifá para poder falar essas coisas que eu falo. Mas como eu acabei de falar para vocês, é você que decide o que é bom para você, não sou eu, tá? Eu vou dar só um alerta final para encerrar essa fala toda aqui. Olha só, gente, né? Sobre essa questão agora, último pedacinho sobre a questão das pessoas, né? Das opiniões que você vai ouvir. O alerta final é o seguinte: os estrangeiros que aparecem por aqui fazendo, ensinando bobagem, são gente nova, sem informação de orixá, sem entendimento de religião e sem índole. Gente descomprometida com você. Eles não nasceram aqui, não têm nenhuma responsabilidade ou respeito com a nossa sociedade. Eles não pertencem aqui. São estrangeiros que vieram aqui para ganhar dinheiro. Cuidado ao tratar com estrangeiros. Você só tem a palavra deles para acreditar. Todos eles mentem sobre o que são e principalmente sobre o passado deles, tá? Você não pode tratar esses estrangeiros com a mesma liberdade, confiança que trata os brasileiros. Você não entende essas pessoas, não entende nem a índole, nem a cultura deles. Tome muito cuidado. Nós no Brasil aprendemos orixá com o tataravô dessas pessoas que aparecem aqui agora. Na verdade, a verdade é que essas pessoas têm que vir ao Brasil para aprender sobre o orixá. Aprender o que nunca souberam ou que deixaram se perder. 99% da população, por exemplo, 99% da população da Nigéria é católica ou muçulmana. A chance de você estar falando com um muçulmano fingindo ser babalaô ou babalorixá é imensa. Ou o cara é muçulmano e também é babalaô, o que não dá muito para poder conciliar, tá certo? Vou dizer mais, a gente que é do candomblé e a gente que é de Ifá hoje, né, que é mais antigo, já entendeu essa situação na década de 90, gente, quando apareceram os primeiros estrangeiros por aqui. Essa história é contada em livros, em trabalho de academia. Basta vocês procurarem que você vai estar, gente, registrado isso com clareza, tá? Dessa forma eu encerro aqui o vídeo com esse assunto. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Que vocês gostem, se for o caso, vejam outras vezes, entendam essas palavras. Eu vou, em próximos vídeos, abordar pedacinhos ali, tem alguns pedaços, tem uns buraquinhos para continuar falando, tá certo? Mantenham, né? Assistam o canal e etc, etc, tá? Um abraço a todos. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.